da USP, nós falamos, olha, nós vamos ter impacto social porque nós vamos colocar no YouTube e pessoas, hoje temos aqui, né, nessa sexta-feira, as pessoas vocacionadas ao estudo, à pesquisa, todo mundo olha, todo mundo já merece um parabéns de estar aqui nesse momento, mas aqueles que eventualmente estiverem vendo essa aula pelo YouTube em outro momento, saibam que o objetivo nosso é compartilhar, compartilhar as ideias e abrir a universidade para fora. Hoje, então, nós estamos iniciando, né, esse programa do semestre do Instituto CryptoUse. Eu queria dizer também que realmente a iniciativa lá atrás foi de alguns alunos, o Jean, o João Aro, o Luiz Felipe, alunos que levaram durante a pandemia esse projeto, eles se formaram e aí eu combinamos, vamos dar continuidade. Então, agradeço aos autores coordenadores que carregam essa bandeira. O que eu pensei, e de acordo também com a lógica a gente fazer uma introdução que pegue vários temas, tá? Para pôr todo mundo na mesma página. O programa que foi definido pelos discentes já tem a ideia de aprofundar vários desses temas ao longo do programa, do semestre. Então, o que eu vou fazer realmente é pôr todo mundo na mesma página, discutindo as grandes questões que o blockchain e cripto, e token, enfim, tudo isso como impacta o direito, né? Eu lamento que o nosso tempo é curto, eu não vou poder interagir mais com vocês. Eu até gostaria, de, antes de falar com vocês, ouvir a cada um de vocês para me contar o que vocês fazem, qual que é o interesse que vocês têm nessa matéria, quais são as dúvidas que vocês têm, mas isso eu acho que vai ter que ficar nas outras interações do grupo, porque hoje o nosso tempo é um pouco escasso. Eu fiz uma apresentação de mais ou menos uns 50 minutos, então eu tenho que começar. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esse negócio de criptoativos, de criptomoeda, é muito engraçado, eu gosto dessa frase, é um tema difícil, né? Porque você soma tudo que você ignora e tem dificuldade de entender de computadores com tudo que a dificuldade que a gente tem de entender o conceito de moeda, que é um conceito super complicado também de entender, o que é moeda, o que não é moeda e tal, né? Então, quando você fala de criptoativo, você está juntando aspectos técnicos, aspectos monetários, isso é difícil. Mas é sempre muito legal, a gente sempre começa com a história da pizza de bilhões, né? Que quando começou o Bitcoin, um cara comprou uma pizza e pagou a pizza com 10 mil bitcoins, né? Duas pizzas, né, do delivery. Ele ganhava aqui naquela época, quando começou o Bitcoin, o cara ganhava isso de brinde, davam de graça, aí ele resolveu fazer essa brincadeira, comprou, e hoje essa pizza teria saído por R$1 bilhão, né? É sempre uma situação que eu acho... Como é que acontece isso? Como acontece esse fenômeno? Então, todo mundo sabe, não, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, mas aqueles que ainda não têm muita afinidade com o termo de blockchain, né? Esse cara, essa figura, sabe? Esse cara que está na tela chama-se Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe se ele é o cara que criou o Bitcoin. Provavelmente não é, provavelmente é um coletivo. Mas esse cara lançou o Bitcoin em 2008. E por que em 2008? Por que os criptoativos e o blockchain surgem em 2008? Porque é um momento de crise bancária mundial, uma das crises mais brutais da história do capitalismo, que só não gerou uma crise como a 29 por intervenções de vários governos que se endividaram e que nós estamos até hoje por causa disso. Então, digamos que os ativos financeiros tradicionais passavam ali por um momento de grande desprestígio, de grande dúvida. Então, o cara lançou uma ideia de um ativo que não dependeria dos governos. Então, é interessante o momento que surge. E, basicamente, né, o Bitcoin é lançado, uma estrutura de blockchain. O que é o blockchain? Também para pôr tudo na mesma página, vários de vocês já conhecem isso. Nós temos uma lista pública em que todo mundo que tem acesso ao monitor de computador consegue, de certa forma, replicar as alterações disso, né? Então, no momento em que se cria um bloco, se pega... Blockchain quer dizer uma cadeia de blocos. Quando eu acrescento a essa cadeia um bloco novo, essa transação é autorizada pelo programa, pelas regras do programa, todo mundo, no mundo inteiro, consegue, de uma forma descentralizada, confirmar e validar aquilo. Então, é uma situação incrível, porque a transação acontece, de certa forma, simultaneamente em todos os lugares.
não há um arquivo central em que se registra a transação, como acontece num cartório. Um cartório de registro de imóveis, ele centraliza informações de transferência. Aqui não, aqui eu faço a transferência e ela imediatamente, ela como um jogo de espelhos múltiplos, ela se espalha por todo mundo que vê aquilo, enxerga, valida e está confirmado. Então, essa técnica de validação, é um mecanismo de consenso que pauta o blockchain, é algo que prescinde do Estado, né? É isso que é incrível, ele prescinde totalmente. Eu não quero... Nessa época nós tínhamos um movimento cyberpunk, né, que dizia que nós não queremos o Estado. O código dos computadores deve ser a lei, né? É um pouco nesse contexto que surge. Então, para usar uma metáfora, eu acho que sempre as metáforas são boas técnicas de ensino. É a mesma coisa que eu tivesse... Você vê que eu estou minha biblioteca aqui. Imagine que eu pegue um livro e mexa nesse livro aqui na biblioteca. E essa mesma biblioteca estaria replicada infinitas vezes em vários lugares, e esse movimento seria replicado em todas as outras bibliotecas de todo mundo, e todo mundo estaria vendo aquilo. E não é que a biblioteca central não é a minha, na verdade todo mundo está de uma forma descentralizada acompanhando e efetivando aquela transação. Então há uma quase simultaneidade disso, e como isso é mundial, não adianta derrubar a internet de um país. Eu posso ter um hacker, um governo pode tirar do ar a internet, não importa, todo o sistema continua validando a operação, né? Então, as características básicas do blockchain são essas. Ela é essencialmente uma tecnologia descentralizada, em que eu não tenho um cara que consiga manipular isso. As transações acontecem peer-to-peer, não tem uma centralização das transações. Há uma transparência, que todo mundo, em qualquer monitor de computador, consegue enxergar as transações que estão acontecendo. Há um anonimato, porque eu, na verdade, eu não sei exatamente quem são os agentes que estão fazendo aquilo. Eles têm pseudônimos, né? Isso permite que eu consiga esconder, de certa forma, a real identidade de algumas dessas pessoas, e aí tem toda uma discussão de como descobrir quem são essas pessoas. Eu não tenho hierarquia, eu não tenho autoridade, essas cadeias vão se mudando, o software é aberto, então, teoricamente, eu não tenho um proprietário dessa tecnologia, é uma tecnologia open access, e ela, portanto, só poderia ser mudada por consenso. E tem um conceito de economia que a gente gosta muito, que é o custo de transação. O custo de transação é baixo, quer dizer, é relativamente fácil eu fazer essa transferência de um ativo para o outro. Isso acontece com segurança e sem riscos. Então, são algumas das características. E, como eu dizia para vocês, a concepção dessa técnica revela um momento de um ideal de que a internet não teria donos, né? Todo mundo seria uma anarquia, né? Uma anarquia completa. Nós não teríamos, o Estado não mandaria, o poder econômico não mandaria, a rede se autogeriria de uma forma descentralizada. Nós sabemos que esses ideais lá de 2008, na verdade, não se realizaram. Nós temos a internet hoje cada vez mais, o poder econômico das grandes plataformas, elas acabam controlando muita coisa. Mas nessa época ainda foi um grito de independência, né, em relação à ideia de Estado, de poder econômico. Sabe que a própria rede, o próprio sistema, cuidaria de tudo e se autogeraria. Tanto que é o que eu falei sempre, mesmo que um país caia a internet de um país, o sistema, quando voltar, automaticamente se estabiliza. Agora, o que nós estamos querendo discutir aqui, feita essa breve introdução sobre blockchain, é como e por que isso tem impacto no direito, né? Esse impacto se dá de várias formas. Basicamente, nós vamos falar mais vocês vão discutir criptoativos e as criptomoedas. O Bitcoin foi o primeiro deles, mas gradualmente nós tivemos alguns outros fenômenos que nós vamos discutir hoje. O surgimento dos smart contracts, que são negócios. O que é bonito ao smart contract é que ele é uma transação combinada, uma transferência combinada, que é disparada com automatismo. É isso que é bacana. Quando eu faço um contrato tradicional, a pessoa se vincula, ela expressa a vontade de contratar, mas depois ela tem que expressar uma outra vontade na hora de cumprir, porque ela tem que querer cumprir.
E aqui não, aqui eu tenho no smart contract um automatismo, né? A execução vai ser automática. O próprio programa vai fazer que aquela prestação seja realizada. É instigante. Então, o smart contract tem um espaço grande. Nós temos também todo um tema de tokens, de tokenização, de tipos de token representativos de propriedade, seja de bens ativos físicos, seja de participações societárias, e o mundo dos tokens, junto com a questão dos smart contracts e das criptomoedas, são, de certa forma, os três pilares e as quais a gente consegue enxergar o desafio que o blockchain traz para o direito e o impacto que ele vai ter, né? Agora, só uma coisa, essa estrutura do blockchain, ela também não é, que maravilha, não tem problemas. Não, tudo na vida tem os dois lados. Existem alguns problemas sérios, né? O problema custo ambiental excessivo. Quer dizer, você, para fazer mineração, ou seja, você resolver as operações matemáticas e técnicas que vão gerar novos blocos, você tem um consumo gigantesco de energia, consumo esse que vai ficando quase impeditivo até disso, né? Então, os Estados Unidos, a mineração de cripto consome o mesmo tanto de eletricidade que todas as casas, as residências americanas. É impressionante. Isso, quando a gente pensa também as demandas que a inteligência artificial, os centros de inteligência artificial vão gerar, a gente se pergunta como é que a gente vai lidar com o aquecimento global, porque o consumo de energia vai sempre ser crescente. É muito difícil. Os desafios do blockchain, da inteligência artificial, de outras coisas, da internet das coisas, tal, vai gerar uma demanda de energia que é quase incompatível com a preservação do meio ambiente. Outro problema que nós temos, essa é uma imagem até daquele filme Cangaço Novo, uma grande série, né? É o incentivo ao crime, né? Nós temos visto cada vez mais os criptoativos sendo usados como mecanismos de esconder produto de roubo, de corrupção, de tráfico de droga, de grupo de terrorismo e também de formas de fazer operações entre esses grupos, né? Isso, eles se aproveitam desse anonimato. Eu não sei quem é que está fazendo aquela operação. Tem um anonimato, eu tenho uma referência meramente técnica. E isso é um outro desafio, né? E um risco político, né? Eu me recordo que, de vez em quando, o Estado não pode meter... O Estado... O blockchain não depende do Estado? Não depende do Estado. Absolutamente para nada. Só que vamos imaginar que um desses dois senhores, um é da Coreia do Norte e o outro é o Putin, nesses países, na Coreia do Norte é proibido usar o criptoativo. Então o cara fala assim, ele decreta uma norma, fala, no meu país, quem tiver criptoativos vai estar condenado à morte. Automaticamente, de uma forma indireta, o Estado interfere, portanto, no funcionamento desses criptoativos. Quando a China, muitas vezes, toma medidas de regulação mais rigorosa, até de penalização de determinadas operações, ela derruba o valor de criptoativos, né? Então, além do risco ambiental, o risco criminal, eu tenho o risco político, em que, pela força, sobretudo dos estados mais autoritários, eles poderiam, por regulações até penais, inviabilizar. Quer dizer, ele não consegue enxergar, ele não consegue atingir o blockchain, mas ele consegue atingir o usuário do blockchain, que somos todos nós, né? E isso é um problema. A China, nesses momentos em que a gente vai ver depois as oscilações do Bitcoin, várias dessas quedas abruptas se devem a riscos políticos. Agora, o risco que cada vez mais me preocupa, os outros são riscos que talvez seja até para você, eles não derrubam o sistema como um todo, né? Dá para melhorar. Esse pode ser disruptivo, é o risco da computação quântica. Computação quântica, eu sou de uma geração que conheceu o PC. Quando eu tinha 12 anos, eu vi meu primeiro PC, um IBM, era lento, tal, né? Então a gente olha os PCs de hoje, os computadores de hoje, a gente fica impressionado. Mas isso não é nada perto dos computadores quânticos, né? Quando tem uma capacidade, como eles não trabalham propriamente com binários, é uma tecnologia completamente diferente. E quando eles saírem do papel e dos sonhos e estão começando, eles vão ter uma capacidade computacional tão avassaladora que há uma crença de que eles poderiam alterar o blockchain, porque eles conseguiriam, eles têm um potencial, uma capacidade de validação, de força, que conseguiriam validar uma operação, mesmo que ela não fosse real. Então, eles conseguiriam falsificar o blockchain. Eu diria para vocês que estão começando nesta noite uma trajetória de refletir sobre criptoativos, se esse não é o maior desafio
a maior dificuldade, o maior risco. Então, imaginou você pôr seus ativos, seu dinheiro em ativos dessa natureza, e esses ativos, de alguma forma, podem ser apagados ou alterados por máquinas computacionais fortíssimas, uma tecnologia revolucionária como a da computação quântica. Então, fica aqui o desafio, entender um pouco isso, pensar um pouco sobre esse tema. Vamos lá. Mas vamos começar a falar, eu vou falar rapidamente de criptomoedas, vou falar um pouco de smart contracts, vamos falar no final do nosso papo em tokens, em utility tokens e outros tipos de tokens. Mas vamos começar falando de moedas. Como é que surge uma criptomoeda, né? Eu posso criar uma moeda. Aliás, o Trump criou outro dia uma moeda. Eu lembro que uma vez eu prestei uma consultoria a uma determinada empresa que ela tinha, não é difícil tecnicamente, eu lançar a moeda. Ela, evidentemente, vai exigir, eu faço um ICO, né, um Initial Coin Offering, como se, replicando um IPO de lançamento de valores imobiliários, e pode haver demanda ou não. Então, o desafio não é técnico de fazer a moeda, o desafio é de haver interesse, de haver adesão. Qual que é a vantagem que leva alguém a querer tocar ativos reais por esses ativos cripto, né? Eu me lembro que quando prestei serviços a empresas que prestavam fazer esse tipo de atividade técnica, eles queriam pagar meus honorários também, com a moeda que eles mesmos criavam. É engraçado, né? O cliente ele quer lançar uma moeda e ele quer pagar você na moeda dele. Fala, mas e como é que eu pago o pão na padaria? Será que vou aceitar a sua cripto, né? Então, esse é um tema engraçado. Dizer, né? Tecnicamente não é difícil fazer, o difícil é haver aquela aceitação de amplos grupos, que é o que dá valor à moeda, de valor de troca e de preservação e tudo mais. As criptomoedas, então, elas são criadas, lançadas, elas vão ser, à medida que vai havendo mineração, elas vão ser ofertadas, pode haver, a demanda pode ser também variável, conforme a gente interesse, conforme as decisões de proibição ou não. E a mineração, de novo, a mineração é quando os blocos são criados, e a própria mineração, a própria criação do sistema acaba sendo algo feito descentralizadamente, em que eu posso investir nisso, minerar, para criar novos blocos e para validar transações, e ao fazer isso eu sou recompensado com bitcoins. Então, a própria ampliação do sistema é feita também de forma descentralizada. Não é que eu tenho um planejamento, simplesmente as pessoas movidas pelo seu interesse em receber bitcoins, elas mineram, né, criam novos blocos e fazem o sistema funcionar e também com isso ganham, né? E, de novo, eu insisto, a cripto ela não pode ser falsificada, porque seria muito caro eu conseguir alterar isso, mas com computação quântica talvez isso aconteça, né? Então, só mais algumas ideias, né? Como é que eu crio a criptomoeda? Eu vou ter um programa especial de computador, né? Cripto quer dizer algo secreto, algo oculto, porque eu tenho um código que cria isso, né? Eu tenho uma chave privada e uma chave pública, mas existe a palavra cripto em grego quer dizer algo oculto, né? As validações implicam você enxergar toda a cadeia de blockchains desde a sua origem, né? Como se fosse um fio, e as transferências são feitas também através de informação, de troca de informações usando-se o hash e o processo de validação. Eu vou só comentar, nós temos, normalmente eu não pago para usar o sistema, nem tem para quem pagar, né? Eu tenho que pagar um exchange, onde eu guardo a cripto, que às vezes me facilita tecnicamente o acesso. Mas a operação no blockchain propriamente não tem custo. O Ethereum, tanto cobra, que é uma outra moeda, cobra o gas, né, que é um pequeno valor. Tá? Então, de novo, as transferências não são centralizadas ou intermediadas por ninguém, elas são peer-to-peer. Eu quero passar para o Luigi, eu quero passar para alguém, eu passo, né, sem intermediação, sem compensação, as crypto wallets são instrumentos que facilitam isso, mas elas não são propriamente intermediárias, elas são meras depositárias, né? E
como eu falei, existem várias criptos diferentes, né? Nós vamos falar algumas mais sobre elas. Algumas, o Bitcoin ele é rastreável, quer dizer, embora eu tenha anonimato, eu consigo investigar e descobrir quem está por trás. Outras criptos são mais difíceis, e essas, com a Monero, essas moedas, essas criptos acabam sendo as que são preferencialmente usadas para atividades ilícitas, né? E tudo que eu faço, isso é muito interessante, toda operação, se eu transfiro para alguém uma cripto, eu não tenho como dar o passo atrás, eu só posso ir sempre adiante, eu tenho que juntar novos blocos nessa cadeia. Então, eu até posso fazer uma nova operação em sentido contrário, mas eu não tenho como desfazer o que eu fiz, né? O Crypto Wallet é fundamental para facilitar isso, né? Ela funciona como um apoio técnico, praticamente, em que para facilitar esse tipo de investimento, né? E eu tenho sempre aqui que está um risco de segurança, né? Porque embora o blockchain não seja passível de falsificação, de alteração sem o consentimento, as criptowallets podem ser hackeadas, né? E aí a pessoa, o hacker, vai conseguir nessa ocasião roubar o que ali está depositado. Então, eu diria para você que a segurança do CryptoWallet é a vulnerabilidade de segurança do sistema hoje, já que a gente está tendo a questão da computação quântica lá para frente, né? Por isso também que a gente percebe, né, muitas vezes as pessoas deixando até offline, né, o computador em que você guarda a sua chave privada. Eu me lembro que essa chave privada é seu código para acesso, né, para não ser hackeado. Eu me lembro de uma pessoa que gravou isso num metal que não era corrosível e enterrou para esconder, né? Porque se a pessoa tiver acesso à chave privada, ela consegue transferir os seus criptoativos, né? Então eu posso deixar na criptomoeda, ou eu posso guardar isso. O número de usuários, né? É interessante o gráfico, né? Nós começou em 2008 o movimento, nós já tínhamos 200 milhões rapidamente em 2009, 200, hoje temos 564 milhões, a estimativa de chegar a 1 bilhão de pessoas em 2030. Então, é um processo crescente, mas talvez não tão grande, não tão vertical como a gente imaginaria. Por quê? Porque o que eu tenho visto cada vez mais são fundos de investimento, sendo eles, centralizando eles os investimentos. Então, eu mesmo, por exemplo, eu tenho invisto em fundos de cripto. Eu mesmo não tenho cripto, né? Eu tenho investimento em cotas de fundo de cripto. E, evidentemente, tal como eu, dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas no Brasil têm. Então, em vez da gente operar via CryptoWallet, às vezes a gente está tendo a ampliação de usuários está se dando mais via outros operadores, tipo fundos, do que pelo investimento direto. Eu diria para vocês que talvez chegando em 1 bilhão, a gente vai continuar sempre com um percentual pequeno até da população do mundo usando diretamente. E vamos ter cada vez mais fundos. Então, aqui está a informação que eu estava dizendo. O mercado hoje tem $1 trilhão investido em criptoativos. Sempre novos ativos estão sendo lançados. Eu falei, claro, os que eu estou falando são sempre os mais importantes. E aí, aquilo que eu falava, cada vez mais a gente tem instituições financeiras, fundos de investimento, incorporando ativos virtuais e que replicam praticamente, essas cotas de fundo acabam replicando as próprias oscilações do Bitcoin. Então é muito mais fácil de investir e desinvestir. E esse talvez seja também algo que mereceria até uma reflexão, né? Cada vez mais o sistema financeiro vai se acoplando a isso. Isso gera talvez alguns riscos, porque a gente vai ver a oscilação, a uma enorme instabilidade do valor desses ativos, e você vê, né, cada vez mais o sistema financeiro, que é um sistema que se deve se pautar por regras muito rigorosas de controle, de estabilidade, de fugir do risco sistêmico, cada vez mais ele está se acoplando a esse mundo cripto, né? A questão toda que eu falava para vocês, a senha, né? Quer dizer, eu tenho a minha senha privada, que é o que eu preciso para fazer a transferência. Então, quando eu perco isso, eu perco tudo. Eu
não consigo resgatar isso de alguma forma. Tem essa piadinha aqui. Por favor, o mendigo falando, por favor, me dê dinheiro, eu perdi todas as minhas senhas, né? E tem histórias fantásticas que a gente vê hoje. Então, eu me recordo, já devem ter ouvido falar, mais de uma vez eu vi essa história. No começo do movimento cripto, as pessoas não davam nenhuma importância a isso, elas colocavam no seu, salvavam na sua memória do seu computador, que aliás na época nem era muitas vezes conectado à internet, ela colocava lá sempre privado. O computador ficava velho, ele jogava fora, jogava no lixo, o computador comprava outro. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, os caras faziam isso, jogavam fora o computador. Ia para o lixão. Então, tem um cidadão aí que entrou com uma ação contra o depósito de lixo, acho que em Los Angeles, pedindo autorização para escavar o lixo, o depósito de lixo, para procurar onde está o disco rígido, as placas do computador dele, porque ali ele tem uma fábula de dinheiro, porque estão as senhas dos acessos daqueles bitcoins que ele ganhou lá, que não dava nenhuma importância, não valia nada, e ficaram as senhas lá. Então ele quer explorar, tentar restaurar a placa dele para ver se consegue resgatar isso e ficar melhor. É mais fácil, é mais interessante hoje ficar escavando esses depósitos de lixo na Califórnia do que ficar procurando galeões carregados de ouro no Caribe, né? Então o Bitcoin tem a primeira criptomoeda que surge usando tecnologia blockchain é o Bitcoin, portanto ele tem uma importância para compreender todo esse movimento e a gente fala mais dele por isso. Ele tem algumas coisas interessantíssimas. Uma delas é o limite. Existe um limite de 21 milhões que já é na premissa, já no lançamento foi fixado esse limite, que é um limite técnico. Então, isso não quer dizer que não vão... Eu vou transferindo, não Bitcoin, eu posso transferir também, as transferências vão cada vez mais fazendo frações, né? Eu posso transferir frações de Bitcoin, mas o fato de que eu tenho um limite técnico de 21 milhões de bitcoins cria um movimento de mercado que faz com que, embora haja grandes oscilações, o Bitcoin nos últimos anos sempre suba, né? Porque ele tem um limite técnico e há adesão, né, de investidores a ele. Então isso é muito interessante. O limite técnico acaba explicando esse movimento de valorização mais ou menos continuada, né? Olha aqui o que eu dizia, né? Quando eu falo que tem uma tendência a crescer, não quer dizer que não haja gigantes oscilações, né? Na pandemia, quando há crises, por exemplo, como eu falei, quando a China toma uma medida de criminalização da titularidade de ativos virtuais, cai, movimentos de todo tipo. Quando a taxa de juros cai muito, o Bitcoin sobe agora, recentemente, com a expectativa de que o governo Trump seja favorável à desregulação dos mercados financeiros e de tecnologia e faça, inclusive, incentive as pessoas a investir em títulos, em moedas e criptoativos. Eu acho que nós também estamos num outro movimento de ascendente. Agora, eu costumo contar que eu tive uma situação muito engraçada. A primeira vez que eu dei uma aula na Faculdade de Direito em 2012, com a professora Paula Forgione, e nós quisemos, lá em 2012, eu acho, ou 13, nós chamamos alguém para falar de Bitcoin, né, na aula. Na época ninguém falava disso. E um rapaz foi lá, eu não me recordo quem é a pessoa, mas ele deu uma super aula e ele explicou o que era Bitcoin e falou: olha, eu investi X, eu já ganhei tantos milhões. E os alunos, eu não sei que alunos estariam lá, alguns deles já estão formados há muitos anos, mas eu não sei se algum deles pensou: puxa vida, eu vou investir nisso, porque se alguém fez isso, é a mais importante da vida dele, porque ele investiu lá em 2013, hoje vale uma fábula, né? Está aqui a oscilação, né? Subiu 60, chegou a subir 60 vezes o investimento. Essa oscilação, você vê que interessante, né? Saiu de centavos para unidades, para depois dar um salto de 12 para 13, e foi justamente nesse momento que aconteceu isso. Uma oscilação para mais e para baixo, para cima e para baixo, mas uma valorização muito significativa, né? Por quê? Por conta desse estreitamento da oferta. Eu já sei que há um limite, isso talvez explique em parte esse movimento, né? Problemas que o Bitcoin tem, eu estou falando do Bitcoin. A primeira é a escala, né? O blockchain do Bitcoin ele tem um volume passivo de transações de 240 mil por dia.
qualquer operador de cartão de crédito opera muitas vezes mais do que isso. E justamente o fato de que o número de transações é pequeno também contribui para essas oscilações muito bruscas de preço, porque é um mercado que não tem muita escala, né? Os movimentos podem ser mais abruptos, já que são poucas as transações comparativamente. Também ele é relativamente demorado, né? Então, comparado com a agilidade dos cartões, é muito pequeno. O Ethereum foi pensado para ser mais rápido, e eu vou falar depois do Ethereum, mas o Ethereum é uma criptomoeda vocacionada para ser usada em smart contracts. Então, o smart contract tem uma ideia de automatismo e, às vezes, de simultaneidade de estação e contraprestação, que faz com que seja importante uma maior rapidez, né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso quando faz de smart contracts. O mundo das criptomoedas, um outro conceito importante, introdutório nessa primeira aula de vocês, é falar de stablecoins, né? Se eu tenho o ativo, esses ativos estritamente, ativos puros, ativos criptopuros, eles têm essas oscilações gigantescas de preço. Então, algumas entidades tentaram dar um pouco mais de estabilidade às criptomoedas, lastreando-a, colocando um lastro, dizendo o seguinte: eu vou lançar essa moeda, eu inventei a moeda X, é uma moeda que usa blockchain, é um criptoativo, mas eu me comprometo a ter uma reserva de dólar ou de ouro ou algum outro ativo e que vai ser correspondente. Eu não vou emitir novas moedas sem ter também um ativo correspondente. Como se fosse algo parecido com o padrão ouro no surgimento, na época que havia base em ouro da moeda estatal, né? Então, essa ideia é uma ideia interessante, né? Só que depende, tem um componente aqui aqui não é descentralizado, tem alguém que é o responsável por essa moeda, e esse alguém, evidentemente, ele pode cumprir o combinado e não ter aqueles ativos que ele está prometendo, e isso gerar um colapso. Então, nós temos a história da moeda Luna, né, que é bem conhecida, que houve um colapso disso. Outros países tentaram criar stablecoins com suporte por exemplo, a Venezuela fez com suporte em petróleo, em reservas de petróleo. E até para tentar generalizar isso, o governo da Venezuela deu para a população um monte dessas stablecoins, não deu muito certo. Então, o stablecoin não é moeda virtual. Nós temos o real digital, né? O real digital vai chamar DREX. Ele usa a tecnologia blockchain, mas ele não é um criptativo. O DREX, ele é moeda mesmo. Ele é real, moeda real, emitida digitalmente, né? E, curiosamente, as regras que criaram o DREX autorizam também bancos a criarem stablecoins lastreadas em reais. Então, eu poderia também... Ela não é um stablecoin, do DREX não é um stablecoin, mas a lei, as regulações que criaram o DREX prevêem até que os bancos possam criar stablecoins lastreadas em DREX. Bom, smart contracts. De novo, se eu tenho o blockchain surge para permitir o lançamento primeiro de moedas criadas descentralizadamente, que poderiam ser usadas, ter valor de troca, valor de unidade de conta, e também ter uma função de reserva de valor. Essa é a ideia da moeda, e isso é o que se buscou com as criptomoedas, mas rapidamente pensaram-se em outras coisas. A tecnologia blockchain permitiria também criar mecanismos de transferência programada de uma forma automática, em que aquela prestação acontecendo, havendo um determinado evento, aquela prestação seria automaticamente prestada, né? Então, a ideia é um contrato mecânico, é um contrato automático. O pessoal que, pela primeira vez, tentou entender isso, comparava na sua origem com aquelas máquinas de comprar refrigerante, em que eu ponho lá uma moeda, eu aperto um botão, cai uma garrafa de Coca-Cola. É um contrato automático, né? Apertou, cai.
Esse automatismo num plano digital seria uma característica do smart contract, né? A grande vantagem dele o fato de eu não depender mais da vontade da outra parte para que a prestação seja feita. Aquela programação já está programada, acontecendo, aquela prestação está programada, aconteceu o evento A, dispara a prestação. E isso também permite a simultaneidade absoluta. O que eu quero dizer com isso? O grande problema de um contrato bilateral é que eu posso cumprir a minha prestação e não receber a prestação do outro. Então, eu posso ir num cartório de registro de imóveis, fazer um PIX, transferir o dinheiro e o cara que recebeu o dinheiro não assinar a escritura. Eu posso ir comprar um carro e acontecer a mesma coisa. Eu pago o carro e o cara foge com o carro, ele não me dá o carro. Então, fica aquela dor. Quem dá primeiro? Não quero que você dê primeiro. Não, eu quero que você dê primeiro, que eu também não quero dar meu carro para você e você fugir com o carro sem me pagar. Então, assim, a gente, na prática, corre um risco no momento do fechamento, da efetivação da troca. E a grande vantagem do smart contract é acabar com esse problema, né? Eu posso perfeitamente fazer um negócio que assinou aqui, automaticamente o dinheiro vai ser transferido. Então, eu estou comprando uma empresa de R$1 bilhão. Eu tenho que assinar um papel lá, um documento, um livro de transferência de ações. Eu falo, eu não assino sem receber o dinheiro. Geralmente é assim que a gente faz. O cara pega e transfere R$1 bilhão. Aí eu falo, bom, agora eu não vou assinar que eu vou sair correndo. Ele sai correndo. R$1 bilhão na conta. Quer dizer, eu poderia, no smart contract, não há a menor possibilidade de descumprimento, porque eu posso ter simplesmente, assim, uma coisa quase automática. Entrou X, acontece Y. O programa faz a prestação acontecer. Essa é a grande vantagem do smart contract. E o Drex, o real digital, é curioso. Outros países estão lançando moedas digitais para facilitar as operações, para permitir transferências imediatas de dinheiro. Nós não precisamos do real digital para isso. Nós já temos o Pix, que é sofisticadíssimo, é a melhor tecnologia do mundo e está sendo copiado pelo mundo inteiro. Nós já temos o Pix para fazer transferência. O real digital está sendo criado e concebido pelo Banco Central, o Drex, para ser usado primordialmente como um instrumento em smart contracts. Tá? Só um outro comentário, o smart contract é um contrato, não é um contrato? Eu tenho um aluno que fez até um TCC sobre isso, discutindo à luz da teoria do negócio jurídico, se é contrato. O professor Isaac Costa, um querido amigo, diz que não é contrato e não é smart, não é, né? Mas, de certa forma, a realidade do smart contract coloca uma série de questões interessantes, porque, na prática, não existe mais ambiguidade. Um contrato, a parte de um contrato, sempre vai querer interpretar do jeito favorável a ela. Aqui não tem interpretação, aqui é um automatismo da matemática. Matemática não se interpreta, matemática se executa. Como aqui a linguagem é uma linguagem computacional, você tira qualquer ambiguidade, vai ser feito. A execução vai ser automática, no momento que existir e que gerar efeito, automaticamente também vai acontecer, porque não tem isso, né? Claro, eu posso ter uma figura que é chamada de oráculo. Oráculo seria alguém que interviria eu posso ter no programa a ideia de que aconteceu isso, alguém tem que intervir para dar a ordem para que aconteça outra prestação. Essa é uma possibilidade, mas aí perde um pouco desse automatismo, dessa beleza. Eu espero que um dia a gente construa smart contracts realmente infalíveis, né? A desvantagem do smart contract. O smart contract funciona para operações binárias. Eu tenho que dar isso e receber isso. Se eu tenho operações mais complexas, com várias obrigações, é mais difícil de eu conseguir programar isso como um smart contract, né? Existem também alguns conceitos jurídicos, algumas obrigações que são muito difíceis de você dizer se aconteceu ou não a prestação, porque ela não é sim ou não, ela depende, às vezes, de uma avaliação do nível. Por exemplo, eu agi de boa fé, eu agi de acordo com eu pratiquei os melhores esforços. Essas são cláusulas que não é sim ou não, é quanto que você fez disso, né? Isso é importante, tá? Então, uma solução para incorporar essas obrigações mais vagas, menos quantificáveis, seria ter também na programação uma parte em prosa jurídica e não em linguagem matemática.
Bom, vamos falar agora outro problema dos smart contracts, né? Primeiro, não há sigilo. Esse é um tema interessante. Os smart contracts, quer dizer, a operação está no blockchain, tudo que está no blockchain é conhecido. Outro problema é, se eu fizer, por exemplo, se eu fiz um smart contract sob coação, com uma arma na cabeça, eu quero desfazer, no blockchain eu não tenho reversão de operações. Eu só vou para frente e não vou para trás. Então, eu não adianta eu entrar com uma medida judicial e falar assim, o juiz, manda cancelar, essa operação foi feita sob coação. O juiz não tem nem poder. Para quem ele manda um ofício para uma operação no blockchain? Manda para Deus, né? É uma coisa completamente inviável, inconcebível. O juiz ele pode fazer, exercer alguma atividade sobre o blockchain de uma forma indireta, ameaçando multas em dinheiro, em reais, sobre a parte que descumprir a determinação dele, de fazer uma nova operação para frente, ou coisas do gênero. Mas não existe como ele cancelar, como ele reverter, como ele impedir que um smart contract já programado aconteça. Vai acontecer. Não tem como. O juiz não pode proibir. O que ele pode falar, olha, uma vez que aconteça, você faça uma outra operação para buscar o efeito contrário sob pena de uma multa diária. Isso talvez dê certo. Então, falamos rapidamente de criptomoedas, nos temas. Vamos falar um pouco de smart contracts. Último tema dessa minha aula ou palestra inaugural, que discute todos, tenta dar uma visão panorâmica. Tokens. Tokenização é algo que é incrível, porque quando eu penso em criptomoeda, eu estou pensando muito no impacto que vai ter no sistema bancário. Quando eu penso em smart contracts, eu penso muito como isso vai acontecer, o impacto que vai ter nos contratos e nas obrigações. Quando eu falo de tokenização, eu estou pensando em dois temas: propriedade, sobretudo propriedade imobiliária e propriedade societária, né? Quando eu tenho um token, eu represento no blockchain, eu tenho uma representação no blockchain de um direito. Eu já vi, pode ser um payment token, que nada mais do que uma criptomoeda. Eu posso ter um utility token, que é um crédito a uma prestação. Então, por exemplo, eu posso pôr um sistema de milhagens de companhia aérea, eu posso transformar isso num utility token. Quem tiver esse token tem direito àquelas milhagens. Ou eu posso... eu me lembro de uma moeda que um cliente fez, dessas, que era um utility token, que dava direito a você... era uma empresa de um outro país, que controlava nesse outro país os aeroportos. E quem tivesse esse utility token poderia consumir produtos nos aeroportos, no restaurante, na loja. Então, o token, ele acaba, com o utility token, ele te dá direito a uma prestação, a um serviço, alguma coisa que lhe interesse. O security token, então, o payment token é a criptomoeda, o utility token te dá direito a um serviço, a um direito, a uma utilidade. O security token é um direito representativo de uma propriedade externa. Então, por exemplo, em vez de eu pego o meu apartamento e registro, divido os direitos desse apartamento em 10 mil partes, né? Emito um token para cada um e coloco e transfiro isso via blockchain para 10 mil pessoas. Então, a ideia seria que esses tokens são representativos da propriedade do meu apartamento. Isso, nós vamos ver, cria dificuldades muito grandes do ponto de vista do sistema jurídico, porque a transferência de imóveis, o dono é quem está na escritura, não é quem está no blockchain. Isso é algo que tem gerado uma enorme dificuldade. Os cartórios resistem a qualquer mudança nisso, e nós vamos falar sobre, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Mas eu vou falar agora, né? Nós tivemos uma situação no Rio Grande do Sul em que uma empresa, foi um dos primeiros casos que foi feito, uma empresa pegou e um apartamento, foi fazer uma experiência, pegou um apartamento pequeno, sei lá, 60, 70 mil reais, dividiu em 1000 partes, jogou no blockchain, você podia comprar tokens e ter 1.000 avos daquele apartamento, e ela dizia, eu vou alugar esse apartamento e vou pagar, transformar esse Bitcoin, vou pagar quem tem participação aqui. Ele fez uma jogadinha, uma experiência. E muito bem, e ficava assim, ela fez constar da escritura do apartamento, é proprietário desse apartamento as pessoas que tiverem tokens representativos dessa propriedade. Tentou jogar, né, no blockchain isso. O Tribunal do Rio Grande do Sul, isso é uma norma da Corregedoria do Rio Grande do Sul, proibiu lavrar escrituras em que constasse que o dono era o dono do criptoativo. Né? Assim, eu posso até pagar criptoativo para comprar um apartamento, mas o dono do apartamento é quem tiver na escritura. Então não deu muito certo. Finalmente, eu tenho
o Equity Token. O Equity Token também é um token que representa no blockchain o direito de uma participação no capital social de uma empresa. Então, como é que funciona isso? Vamos pensar, para aqueles que não conhecem muito bem direito societário, quem é o dono de uma sociedade limitada? São as pessoas que aparecem no seu contrato social registrado na junta comercial. Então, se eu quero vender para Maria uma cota que eu tenho numa sociedade limitada, eu faço uma alteração de contrato, Maria assina, nós levamos na junta comercial, registra na junta centralizadamente e lá na junta passa a constar que o dono naquela sociedade limitada, uma cota agora é de Maria. Então, isso é lento, é complicado, exige um convívio entre pessoas que se conheçam e tudo mais. Puxa vida, será que eu não poderia vender de uma forma mais fácil isso? Será que eu não poderia emitir tokens representativos desse capital social e vender no mundo? Por que eu tenho que vender para a Maria, que mora em São Paulo, mora no Rio? Por que eu não vendo isso para alguém da Coreia? Quer dizer, a ideia é que você poderia ter um mercado mundial de venda de participações de empresas se eu tivesse a facilidade de transferir e de vendê-las. E isso, na limitada, não dá certo. Mas há alguns juristas que eu respeito, alguns advogados, que defendem a seguinte ideia. A sociedade anônima, quem é dono da sociedade anônima? É a pessoa que tem no livro de registro de ações dominativas, o nome dela é lançado como dono das ações. Então, as ações são controladas por livros que são mantidos na companhia. A companhia que faz a escrituração, antigamente em papel, hoje até em formato digital. O que alguns advogados falam, e eu concordo? Eu posso ter um livro de ações no blockchain e fazer as transferências no blockchain. Então, na verdade, eu estou tendo um livro de registro de ações dominativas no blockchain. Isso seria bem mais compatível, é compatível com o sistema. Há alguns problemas. Um problema, por exemplo, é que, como eu não tenho o registro do nome do blockchain, é anônimo, eu tenho que dizer, olha, esse blockchain, esse token é desta pessoa física, que tem esse CPF. Eu não consigo pôr CPF em nome de ninguém no blockchain. Então, a ideia de que eu possa ter no blockchain, o livro de ações é interessante, mas pode ser questionado porque, na verdade, alguém vai ter que traduzir essas informações dessa programação para um nome de uma pessoa física ou jurídica e o nome de um CPF ou um CPJ. Quem que é essa pessoa? Bom, então o Equity Token é algo que eu acho que daria uma grande flexibilidade ao direito societário, mas eu acho que exigiria, para que ele tivesse mais utilização, uma reforma do nosso direito societário para prever isso. Finalmente, o último tipo de token que eu vou falar, e eu vou parar para a gente poder conversar rapidamente, é o NFT, o Non-Fungible Token, que é interessante. Ele é representativo de uma mera imagem. Uma imagem que alguém pode até copiar, mas essa imagem ela pode ser colecionada, assim como pessoas gastam dinheiro colecionando figurinha de álbum ou uma gravura antiga, embora né, o NFT, eu digo, olha, eu vou emitir só um número limitado de NFTs e eu imagino que as pessoas com isso vão investir nesse ativo, como investem em ativos que são copiáveis, mas são limitados, e isso vai gerar um mercado. Então, o NFT eu posso fazer, geralmente já de imagens, mas pode ser de outras coisas, mas assim, é muito engraçado porque aqui, se eu falo de oscilações, aqui as oscilações são gigantescas, né? Há movimentos de compra e movimentos de queda muito abruptos. Então, pessoal, com isso a gente fecha. Falamos rapidamente de criptomoedas, falamos de smart contracts, falamos dos tokens. Eu espero ter mostrado para vocês que esse mundo cripto é um mundo que está ainda muito distante das leis. As nossas leis são leis muito pouco aptas a lidar com essa realidade, né? E a gente tem que, de certa forma, traduzir um pouco essa realidade, esses desafios técnicos, para aquelas normas de contrato, de processo, de direito societário, de direito dos imóveis, que são milenares, né? Quem tem que fazer isso? A geração de vocês. Vocês estão aqui, eu espero que ao longo desse semestre, vocês pensem nos caminhos e nos descaminhos de o que fazer e do que não fazer. Então, meus caros, eu vou parar por aqui para ver se a gente consegue bater um papo, para não tomar mais tempo de vocês e a gente poder ter um pouquinho de discussão e abrir a palavra para vocês. Obrigado, viu?
Professor, nós que agradecemos imensamente por essa aula. Em 50 minutos o senhor conseguiu passar praticamente por todos os tópicos que nós iremos trabalhar nesse semestre, inclusive tokenização que ficou para o segundo semestre por conta do cronograma mais enxuto. E queríamos agradecer novamente todo o apoio à extensão, com certeza vai ser muito prazeroso. A primeira pergunta, professor, seria se o senhor poderia disponibilizar os slides para nós. Evidente, evidente. Eu me lembro, depois a gente coloca, a gente se distribui. E eu imagino também, isso é muito legal, como vocês vão pôr essa aula no YouTube, também ela vai ter até uma repercussão, as pessoas vão ver, né? Sim. Isso é bacana. Então, eu vou disponibilizar para o grupo, podem usar livremente, sempre que quiserem, até fazer uma adaptação, usem para vocês o que quiserem. E eu fico muito feliz de que o pessoal do YouTube também vai ter tido acesso a isso, né? Professor, o senhor, em plenas 8h30 da noite até 9h30 quase, teve 47 pessoas assistindo simultaneamente, praticamente o encontro todo. Então, inclusive um dia que tem festa na faculdade à noite, então o pessoal realmente está bem interessado. E surgiu uma pergunta aqui no chat que eu achei bem interessante, que seria se os criptoativos podem ser considerados valores mobiliários. Então, você sabe que eu tinha um slide que aliás vai estar lá, essa discussão, né? Esse é um outro tema, os impactos em termos de regulação do mercado de capitais são o outro grande ponto de interrogação. Hoje em dia, a CVM, o que ela faz? O Banco Central, a CVM, fala: olha, cuidado com a ICO, que pode ser considerado valor imobiliário, mas nós não temos uma regulação específica. A gente tem regulação hoje das e-wallets, né? A gente não tem uma regulação do ICO enquanto valor imobiliário. Eu diria para você, qual que é o critério do valor imobiliário? Howey Test, né? Eu estou fazendo um lançamento, uma oferta pública para pessoas indeterminadas, né? Não é que eu estou transferindo para vocês, eu estou transferindo para pessoas que eu não tenho uma interação, pessoas anônimas, para o mercado, um ativo de investimento em que eu estou começando, enquadrado ali no Howey Test, você vai ter uma caracterização e vai ter uma penalização. Nós tivemos o caso famoso do faraó das bitcoins, né? É um caso gravíssimo em que um cara operava com bitcoins e ele criou o que a gente chama de um Ponzi scheme, um esquema de pirâmide. Como é que ele fazia? Ele dizia, a pessoa investia dinheiro, né, para ele, e ele falava: não, eu estou investindo o dinheiro em bitcoin. E só subiam as participações, né, daquele. Ele sempre estava dando um retorno grande para essas pessoas que davam dinheiro para ele, porque dizia que estava valorizando o Bitcoin. Na verdade, era um esquema de pirâmide que estava entrando dinheiro sempre e ele usava aquilo para pagar um pouco e não tinha um substrato. Quer dizer, na verdade, não havia aquele dinheiro que ele estava recebendo não correspondia a bitcoins, né? Então, existe uma preocupação muito grande. O mercado de capitais serve para punir esquemas desse tipo, para impedir que alguém busque a economia popular, pegue e abuse disso, e roube esse dinheiro, né? Então, eu diria para você que, por outro lado, se nós temos que ter preocupação com a economia popular, uma regulação muito rigorosa, na prática, tornará o Brasil um secundário nesse mercado. Quer dizer, alguém que não vai fazer um ICO no Brasil, porque no Brasil é perigoso, eu vou fazer em determinado cantão suíço, eu vou fazer em determinado país, eu vou fazer em outro país, mas em que haja menos incômodos. Então, como regular para não matar o mercado de cripto e, ao mesmo tempo, preservar a economia popular é o desafio. Então, você vê, a gente falava dos desafios no direito privado e tal, o desafio na regulação do mercado de capitais talvez seja um dos pontos também fundamentais que você tem que discutir. Perfeito, professor. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser levantar a mão para fazer, mandar aqui no chat, fique à vontade também. Só um Claro. O governo Trump, recentemente, havia toda uma preocupação da SEC americana, da proteção dos autoridades americana, de regular isso, de tratar, de limitar. E o governo Trump está recuando nesse movimento e deixando correr solto, né? Então, também, isso, pela importância do mercado americano, isso acaba tendo um impacto em outros países também. E atualmente o tema de criptativo está bem alta, né, professor? A gente teve o criptativo divulgado pelo Milei, teve o criptativo do Trump Coin,
teve um ataque hacker a Bybit, se eu não me engano, no início de janeiro. Eles conseguiram contornar a situação, mas um grande valor foi perdido, inclusive. Agora está nos meios midiáticos, está retornando um pouco uma polêmica que teve aqui no Brasil, não sei se o senhor chegou a ver, de uma empresa chamada Atlas Quantum, que deu um golpe enorme em Bitcoin, praticamente lesou em 7 bilhões as pessoas, algo próximo a isso. Muitas pessoas acreditaram nesse golpe e agora está retomando esse crime que aconteceu para investigar. Então é um tema bastante em alta, é um tema que, como o senhor mesmo disse, quando a gente estava planejando a extensão, parece que ficou um pouco em baixa por conta da chegada da inteligência artificial, agora está retomando, seguindo praticamente a curva do Bitcoin. Inclusive, ano passado, o Bitcoin bateu o seu valor máximo, né, 109 mil dólares praticamente, e atualmente a queda dele está em 80 mil dólares, que já é maior do que o recorde histórico dele nos anos anteriores. É um movimento incrível, né? Agora, pessoal, de novo, também não podemos esquecer a questão do crime organizado, né? Aquele cara que foi morto no aeroporto de Guarulhos, não se sabe quem matou, está se investigando, mas ele era delator do PCC e ele lavava dinheiro para o PCC usando também criptoativos, né? Então, esse também é um tema muito importante sobre o prisma da segurança pública. Então, vocês têm uma pauta de um monte de coisa para discutir. Vocês contem, o grupo como um todo, e cada um de vocês individualmente, contem sempre comigo na USP. A gente tem a maior alegria da nossa vida é conviver com vocês, é dialogar com vocês, é aprender com vocês. Então, tenham sempre, meu e-mail é rui.camilo@usp.br. Eu estou sempre à disposição para conversar com vocês sobre qualquer tema do direito comercial e esse tema em particular. E evidentemente, as perguntas difíceis você faça aqui para o grupo. Eu faço para o Luiz, para o Fábio. Para mim, mas as coisas mais teóricas, mais do direito, podem mandar para mim. As questões técnicas, principalmente, a gente sempre tem mais dificuldade. Nós, do mundo do direito, temos mais dificuldades com as questões técnicas, né? Isso era até algo legal, trazer palestrantes para discutirem os detalhes da técnica das transferências, disso tudo, né? Fica aqui a ideia. Sim, sim. Bom, professor, não temos mais dúvidas, estamos em 1 hora de encontro praticamente. Acho que podemos encerrar, se o senhor... Claro. Pessoal, muito bom trabalho para vocês nesse semestre. Tamo junto. Bom fim de semana, viu? Vamos para a farra agora. Muito obrigado, professor. Boa noite.